Olá, pessoal do YouTube, boa noite. Estamos iniciando aí a nossa live concomitante aí YouTube e Instagram com os nossos amigos aí residentes em terapia intensiva lá de Porto Velho, Rondônia. Com muita alegria aí que a gente vem recebendo aí o André, que vem falando aí em nome da galera. Tá bom? Podem colocar aí perguntas, comentários aí no chat, que dentro do possível aí a gente vai estar abordando, tá bom? Boa noite para a galera aqui do YouTube. Vamos iniciar nossa live. Isso aí, André, a bola é tua. Fica à vontade aí. Vamos lá. Então, pessoal, boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês, a galera do YouTube, do Instagram, aqui na presença do professor Marcos, que aceitou esse nosso convite, essa parceria. E vamos tentar conversar aqui o nosso principal tema, né, sobre as competências do enfermeiro dentro da unidade de terapia intensiva, quais são os conhecimentos necessários, as habilidades, as atitudes necessárias, e nada melhor do que esse tempo que estamos vivendo. Estamos aí dentro da Semana da Enfermagem, o Ano Internacional da Enfermagem. Até trouxe aqui essa blusa, estou vestido com Florence, e também esse broche, orgulho de ser intensivista, apesar de estar em formação, mas nós estamos galgando aí para esse título, né, para uma assistência de qualidade. E eu começo, né, estou aqui, me chamo André, né, sou enfermeiro residente, e falo aqui em nome de todos os enfermeiros residentes aqui do nosso programa, e faço questão aqui de mencionar o nome dos meus colegas, onde a gente decidiu por essa live para poder fortalecer a enfermagem aqui em terapia intensiva. Então, estamos aqui em nome da Elisângela Costa, da Diana Lúcia, do Francisco Mateus, da Maria Elane, da Cláudia Verônica e da Diana Liberato. Somos 7 enfermeiros residentes aqui dentro do programa de residência, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde aqui de Rondônia. E, então, né, passo a palavra para a apresentação também do professor Marcos. Já deixo aqui uma deixa, ele é membro da diretoria da ABENT, então estaremos aqui conversando com uma pessoa de alto gabarito, de alta qualidade, que vai nos ajudar também nesse fortalecimento da enfermagem aqui em Rondônia, na enfermagem dentro da UTI. Boa noite, Marcos. Boa noite, André. Boa noite a todos, né? Temos aí um monte de conterrâneos aí de Minas Gerais e um monte de gente aí do Brasil inteiro. Super feliz pelo convite. Tá? Tira um pouco esses créditos aí que o André falou. Tá? Somos aí trabalhadores e estudantes, né, da enfermagem, da terapia intensiva. E super feliz aí pelo convite aí desse grupo, esse time bacana aí, time de ouro aí de residentes em terapia intensiva. Eu espero, sinceramente, aí poder contribuir um pouquinho aí com as expectativas de todo mundo. Beleza. Então, vamos iniciar aqui nossa conversa. Então, como o professor Marcos já falou, vocês fiquem à vontade para mandarem as perguntas, né, e a gente vai tentando responder aqui na medida do possível. Mas o nosso tema proposto, né, são as competências necessárias, né, de um enfermeiro que atua dentro de uma UTI. Nós aqui em Porto Velho, eu acho que a nível do Brasil e do mundo inteiro, estamos lidando com inúmeros profissionais que estão sendo recrutados de forma aí muito rápida, né, para atuar aí nessa pandemia do Covid, e às vezes pessoas que não têm especialização, não têm titulação. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e
E eu acho que a gente já pode até iniciar por esse tópico, né, Marcos? Né, qual a importância que tem de um graduando, uma pessoa que saiu aí da graduação de enfermagem, buscar uma especialização, quem sabe uma residência, uma titulação, qual é a diferença que há entre essas modalidades? André, eu acho que é bem oportuno, né, esse tipo de questionamento, essa conversa inicial, e geralmente a terapia intensiva é ela que nos escolhe, né, acaba que nós somos escolhidos pela terapia intensiva, acaba que o destino aí acaba, né, nos levando aí para cuidados críticos, coisas nesse sentido. E eu brinco com amigos, né, que parece que é uma cachaça, né? Que a gente gosta mesmo de cuidados críticos, né, de pacientes com alta complexidade, e é coisa de perfil mesmo. Para a galera que está na graduação, né, há muitos anos atrás, quem fazia uma pós-graduação, uma especialização, eram geralmente pessoas que tinham condições financeiras. Hoje, a nossa enfermagem, né, já de um tempo para cá, ela vem com uma exigência muito maior. E você saindo da faculdade, você tem uma visão generalista, mas você não tem um perfil desenhado. E hoje o mercado, ele busca profissionais que tenham perfil, que tenham experiência, expertise, uma formação para onde ele vai estar atuando. Então, a busca da pós-graduação, né, da especialização, acaba sendo mesmo obrigatória. O enfermeiro que não é especialista, ele raramente consegue entrar, inclusive, no mercado de trabalho. E a escolha de uma especialização, é importante que ela vá muito de encontro, André. Eu converso muito com o pessoal da graduação, né, às vezes junta alguns grupos de alunos para a gente tomar um café e tal, e às vezes o questionamento deles é esse, né? Marcos, onde que eu vou ganhar dinheiro na enfermagem? Em que eu vou me especializar? E aí já começou tudo errado. Não pensa em ganhar dinheiro, porque às vezes você vai para um lado que não é legal, né? Você não vai ter, né, uma paixão envolvida na área que você vai estar atuando. A nossa enfermagem, a gente sabe que é um leque enorme, você pode ir desde a parte só administrativa, de gestão, quanto a parte assistencial, as várias clínicas aí que nós temos, e ainda a parte acadêmica, né? O ideal é que essa parte acadêmica ela venha depois, né? O ideal é que o profissional ele experimente a enfermagem mesmo, tá? Na pele, no sangue ali, para que depois ali ele possa sim contribuir para a parte acadêmica. E falando especificamente de terapia intensiva, André, eu costumo indicar terapia intensiva para amigos e tal, mas para aqueles que quando passaram lá no estágio deles, lá no internato deles, eles já brilharam os olhos, né? Eu sempre falo para o pessoal, você consegue se ver no ambiente desse? É um ambiente fechado, é um ambiente controlado, né? A gente não tem surpresa, ou não deveria ter surpresas. Uma UTI muito bem organizada, muito bem equipada, com protocolos bonitinhos, né? Profissionais muito bem treinados. Na UTI a gente não tem surpresas. É completamente diferente da emergência. A emergência, ela lida muitas vezes com situações inusitadas, desconhecidas, abre a sua porta e vem um paciente politraumatizado, né, com traumas múltiplos, vem outras clínicas demais. Então, assim, tudo. Né, não tem como escolher o que está vindo. Né? E é apaixonante, acaba que eu falo que nós, da terapia intensiva com emergência, nós somos bem casados, né? A gente acaba que se encaixa, porque tudo que o pré-hospitalar, tudo que a emergência faz, ela tem que ter continuidade na terapia intensiva. Então, os cuidados são críticos, né? Hoje a gente trabalha muito, André, em linhas de cuidado. Então, o paciente, desde o início lá, que ele deteriorou, que ele apresentou algum problema, aquela primeira abordagem, ela tem toda uma continuidade até lá na terapia intensiva. Existem protocolos, existem condutas, essas informações todas têm que ser compartilhadas,
para que a gente tenha aí a continuidade mesmo dos cuidados críticos, né, que são não só na terapia intensiva. E aí a minha conversa, né, voltando aí na sua pergunta, a minha conversa geralmente com os alunos é justamente essa. Te encheu os olhos, te deu emoção quando você está numa UTI, quando você vê um paciente, né, altamente complexo, um aparato tecnológico ali enorme, né, familiar acompanhando ou não, e toda a particularidade ali, todas as especificidades que a terapia intensiva, né, impõe e entrega para a gente. Se sim, isso já é meio caminho andado. Se não, não, eu tenho pavor de ambiente fechado, não é isso que eu quero. Então, vai procurar outra coisa, né? A enfermagem é maravilhosa. A gente precisa de gente em todos os lugares. Eu tenho colegas que são da nefrologia, os caras são apaixonados e, né, provavelmente são muito bem-sucedidos. É o que eu geralmente converso com o pessoal que está na graduação, né, ainda, que busca fazer o que te apaixona, né, o que você realmente tem paixão. Porque a chance de você ser bem-sucedido, ela vai ser enorme, né? A chance é muito grande. Agora, quando você vai, eu vou fazer uma especialidade que pode me dar emprego mais fácil, ou então que, eu posso ganhar um pouco a mais, não é por aí. Vai dar ruim, né? No meio do caminho ali vai ter frustrações, e às vezes você acaba pulando, né, de uma função para outra, buscando aí se encontrar. A graduação é um grande momento, né, André? É um lugar, assim, maravilhoso, que apresenta várias clínicas, apresenta o que é a enfermagem, e ali os alunos já deveriam estar buscando, né? Opa, eu gostei disso daí, opa, emergência, né, me enche os olhos, nossa, eu vejo o macacão do SAMU, eu fico louco e me arrepia. Então vai no seu sonho, que a chance de ser bem-sucedido é muito grande. E aí a gente tem as pós-graduações, né? Lato sensu e a estrito sensu. Estrito sensu para quem quer mesmo desenvolver a parte de pesquisa, né, coisas nesse sentido, né, mestrado, doutorado. E o lato sensu, a gente tem os modelos de residência, que são o que vocês fazem. Depois eu gostaria até que você comentasse um pouco mais sobre o programa da residência de vocês, André, porque tem muita gente que ficou me perguntando, Marcos, como é que é isso? Como é que é? Eu falei, não, deixa que o André vai explicar para vocês. Então, tem um modelo de residência, vou pedir para você, né, dar uma esmiuçada para a gente, e as pós-graduações, né, no modelo normal, tradicional, que você tem aulas práticas, teóricas, visitas técnicas e tal, e, inclusive, eu sou coordenador de pós-graduação em terapia intensiva aqui na minha região, em algumas outras cidades também, de UTI adulto e neonatal. E aí, depois que você termina esse curso, você tem um certificado de especialista, tá? E no caso de vocês, né, do programa de residência, além do certificado, né, de especialista, você fez nos moldes de residência. E a diferença maior é porque vocês tiveram a oportunidade de fazer 3.000, 2.000 horas, aí depende, né, do programa, prático, onde vocês tiveram a oportunidade de ter a teoria e associar na prática mesmo, de fazer plantões, estar presente na terapia intensiva, em cuidados críticos. Então, essa é a grande diferença, né, da residência para um programa que não tenha a residência. E aí, você especialista, não quer dizer que você, já está ok. Você especialista, você realmente está habilitado a trabalhar numa UTI, porque a gente tem RDCs, né, resolução da diretoria colegiada, que definem algumas regras para o tipo de profissional que pode atuar em terapia intensiva, tá? E aí, você, com a especialização, você está habilitado. Mas o ideal, né, depois que você já está trabalhando, está ganhando horas de voo aí, na terapia intensiva, coisas nesse sentido, aí sim, valeria a pena você se submeter a uma prova de títulos, tá? A prova de títulos é como se a gente tivesse um upgrade depois da especialização. É como se você fosse um senior, né? Você tem um grau acima, onde você se submeteu
a um preparo, né, profissional e acadêmico. Você tem que primeiro comprovar que você estuda, que você atua, terapia intensiva, cuidados críticos, para que você se submeta à prova de títulos. No Brasil, a única sociedade, no caso, a associação que dá o título de enfermeiro intensivista é a ABENT, a Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva. Ela aborda a terapia intensiva adulto, pediátrica e neonatal. Então, na ABENT, a gente tem as provas do título, que acontece regularmente todos os anos, né, em algumas situações 2 vezes ao ano, mas pela pandemia a gente precisou suspender a prova de título que nós teríamos agora em abril passado. Seria em São Paulo. E aí, o titulado, né, além dele fazer uma prova teórica, ele também vai ser submetido a uma avaliação prática, onde a gente monta algumas estações, tá? Grande professor Felipe Barros conosco aí, ó, um prazer tê-lo conosco aí. E aí, a gente, né, o aluno, né, o candidato, ele vai estar passando pelas estações práticas para que ele comprove ali o expertise em cuidados críticos, no que a terapia intensiva precisa de você. Então, é justamente essa é a palavra, né, que se encaixa mais com a titulação. É como se você comprovasse o expertise. Tá? Em alguns países, né, a gente tem os enfermeiros mais gestores, né, dos cuidados críticos, e são como se fossem os tutores do serviço. São os titulados, né, que ele tem um grau a mais, isso confere salários melhores, posicionamento melhor, né, uma colocação melhor na terapia intensiva. E aqui no Brasil, né, a gente tem algumas legislações acontecendo também, onde que, além de você ter a terapia intensiva como especialidade para poder trabalhar em terapia intensiva, há toda uma tendência disso ser validado mais adiante, que você vai ter que ter o título de especialista, tá? O título de especialista em terapia intensiva é diferente da especialização. Conseguiu entender, André? Sim, com certeza. Então, a especialização, fez o curso, terminou o curso, você é especialista. Mas o título, o que te dá a titulação mesmo, comprova a sua experiência e condições mesmo técnicas e acadêmicas de atuar em terapia intensiva, é o título de especialista. Hoje já se pede, a legislação já pede que para você coordenar uma terapia intensiva que você detenha o título de especialista. É o médico titulado em terapia intensiva, o enfermeiro, o fisioterapeuta, ok? Quem titula o médico é a AMIB, Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Quem titula o fisioterapeuta é a Sobrafir, tá? É a Associação de Fisioterapia Respiratória, né, que titula eles. E aí, esses titulados, sim, que assumem aí cargos de chefia, né, de coordenação do serviço. Mas o ideal, qual que é o mundo ideal, André? Que todos os enfermeiros, fisioterapeutas e médicos que atuassem em terapia intensiva fossem titulados. Aí sim você teria uma UTI de alta performance no que tange recursos humanos. Tá? Acho que eu falei demais, eu gostaria que o André falasse para a gente aí um pouquinho dessa experiência, né, e de como que é o programa de residência de vocês em terapia intensiva. Ok. Eu acho importante também comentar um pouco a vocação que se tem pela enfermagem dentro da terapia intensiva. É muito importante ter essa escolha muito assertiva para que depois as consequências negativas não aconteçam, né, lá na frente, durante o seu tempo de atuação. Muitas vezes a gente toma decisões ali numa não consciência, e às vezes isso reflete muito, né, na nossa atuação, na nossa assistência. Então, realmente isso que você falou, desde a graduação, a gente ter encontrar esse perfil, fazer o que gosta, claro que buscando reconhecimento, sim, mas isso reflete na tua atuação, isso reflete na assistência ao teu paciente. E a nossa residência,
tem esse grande diferencial em comparação com uma especialização, uma pós-graduação a nível de especialização, porque ele nos dá uma carga horária prática muito grande, né, muito extensa. O nosso programa de residência, ele acontece em 2 anos, e nós temos uma carga horária total, agora eu não sei exatamente, mas mais de 5.000 horas de uma carga horária entre prática, teórico-prática e teoria, né? Então, a gente tem essa oportunidade de estudar, né, e ter as nossas aulas teóricas e levar isso para dentro do nosso cenário de prática, ali na assistência, na beira-leito, e essa interação teórico-prática, né? Então, sem dúvida alguma, é uma modalidade de ensino extremamente vantajosa para aquele que consegue, né, uma vaga numa residência, porque é muito difícil também conseguir uma vaga, são poucas vagas. A gente recebe bolsa, né, uma bolsa pelo Ministério da Educação, e somos enfermeiros, né, temos o nosso conselho, mas estamos nessa modalidade de residente, né? Então, atuamos junto com preceptoria, junto com tutoria, junto com toda a coordenação dentro das unidades, é o nosso cenário de prática, nossa residência é em UTI, então nós atuamos dentro da UTI, né? E tentando melhorar a nossa conduta, tentando fazer o nosso perfil, é muito importante esses 2 anos, nós vamos nos modelando, né? Quem nós queremos ser futuramente, depois que terminarmos a residência, e que formos assumir, né, um trabalho, uma gestão de uma UTI, onde estaremos ali sozinhos, né? Então, vale a pena buscar o conhecimento, vale a pena pensar aí numa vaga de residência, porque tem todo esse diferencial para a sua carreira, para o seu currículo, isso é muito... de fato, as empresas, os hospitais, eles buscam esse profissional com esse diferencial, né? E aí, muitas vezes a gente tem encontrado isso, né? Muitos profissionais que estão ali na assistência, na beira do leito, e que, infelizmente, às vezes não tem essa especialização, mas o nosso intuito é também tentar trazer essa reflexão, né? A necessidade de se especializar, porque quanto mais a gente sabe, né? Eu aprendi uma frase, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente salva vidas, né? Então, quanto mais a gente está aí preparado, a gente pode melhor atuar, não é mesmo? Então, bacana. E aí a gente pode agora entrar em algumas competências que são necessárias dentro Eu acho que assim, só para a gente anunciar, acho que é legal a gente saber que tem, né, titulados aí também em Rondônia. Me parece que você conseguiu listar aí 3 colegas que têm o título nosso da ABENT. Você poderia... Isso é muito legal a gente valorizar esses profissionais que têm galgado esse título. Então, aqui a nível de estado de Rondônia, nós temos 3 enfermeiros que possuem esse título ABENT, que é a enfermeira Tassiana Alessandra, o enfermeiro Laurindo Pereira, lá do município de Cacoal, ele é também coordenador do programa de residência lá em Cacoal, e nós temos também o enfermeiro Eduardo Júnior de Souza, que em 2018 também fez a sua prova de título e conquistou aí essa titulação. E aí, vamos buscar todos nós, né? Os pessoal que está participando dessa live, ano que vem, vamos fazer essa prova aí. Fechou. Só em resposta aí, o Jader, que já fez um comentário antes aí, né, pelo Instagram, ele perguntou sobre esse ano, né, como que fica a prova de títulos. A gente teria
dentro do CONDEP em São Paulo, né, no congresso lá do CONDEP, a Bent estava junto, e acabou que o CONDEP foi adiado para 2021, então a gente vai manter essa prova em 2021 no CONDEP em São Paulo, e também, por enquanto, está mantida a nossa prova também de títulos no CBMI, que é o Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva, que acontece anualmente pela AMIB, a AMIB que é quem organiza esse congresso, e a Bent sempre está junto com a AMIB. Esse ano o congresso está previsto para acontecer em Curitiba, tá, em novembro, então, a princípio, a prova vai ser em novembro. Todo o pessoal que estava inscrito para a prova de título de abril, né, já foram informados e remanejados aí para se prepararem para Curitiba, mas a gente ainda não tem 100% de certeza, né, que teremos esse congresso presencial. As coisas ainda estão um pouco indefinidas, mas a expectativa nossa é bem grande. Eu achei legal, André, dois comentários aqui. Né? Primeiro, uma colega perguntou sobre a renovação do título. Né? A princípio, não temos renovação, tá? Uma vez que você titulou, aquele título vai contigo. E uma colega aqui comentou que ela não era muito fã de UTI, a enfermeira Keila aí, mas ela começou a fazer a pós de UTI e começou a se apaixonar. Né? No primeiro momento, ela fez, né, pelas oportunidades de trabalho. Só pegando um gancho com a Keila, acho que também é importante a gente comentar, André, que o enfermeiro de UTI, eu fiz um levantamento, né, há pouco tempo, e ele a maioria dos gestores de hospital, da enfermagem, os gerentes de enfermagem, a grande maioria, cerca de 80% ou mais, dependendo da região, eles vieram da terapia intensiva. Por quê, Marcos? Porque o enfermeiro de UTI, ele é um ninja, cara. Ele acaba se formando um ninja. Ele tem que lidar com alta tecnologia, com recursos humanos pra caramba. Lidar com trabalho multiprofissional pesado. Porque quando a gente vai lidar com cuidados críticos, a gente, né, precisa trabalhar em conjunto, e isso tudo, né, traz uma carga legal em gestão, né, para o enfermeiro. E além de toda a criticidade ali que o profissional vai estar trabalhando no dia a dia, na resolução de problemas, né, naquela pegada mesmo do cara ser proativo, de estar sempre um passo à frente de tudo, ele acaba, né, virando um profissional que chama muita atenção. Então, acaba que os enfermeiros bons, né, de terapia intensiva, geralmente eles são fisgados pela gestão, porque vão querer esse cara do lado, porque o cara tem, né, um manejo diferente, tem uma postura diferente, e aí eu acho que vem de encontro aí a proposta dessa live, né, André, que a gente está falando aí de competências. Então, eu tive que comentar sobre a Keila aí, que eu achei bem bacana, né? Eu já tive vários alunos que passaram comigo aí, eu já formei provavelmente mais de 500 alunos em terapia intensiva aí no meu tempo de história aí de enfermagem, e assim, muitos deles, né, caíam de paraquedas, né, acabam caindo na UTI de paraquedas e acabam se apaixonando, e outros não. Outros realmente não têm perfil, não é o tipo de trabalho que gostaria de fazer e tal, mas é bom quando a pessoa, né, reconhece. Então, isso é importante, do que a pessoa ficar frustrada, onde a gente espera, né, quando você fala em cuidados críticos, terapia intensiva, a gente espera pessoal de alta performance. Né? A gente não pensa nada diferente. A gente pensa assim, até um aluno uma vez, há muito tempo atrás, comentou comigo que ele viu a palavra UTI, aí falaram com ele que UTI significava últimas tentativas do indivíduo. E é mais ou menos isso que às vezes a população acha, André. Foi para a UTI, já era, já está com um pezinho no céu. Negativo, né? Já tem aquele medo, né? Que, pô, é o último estágio, é a última chance. E acaba que eles depositam em nós, né? Realmente o que tem de melhor. Né? O que se pode ser feito
vai ser feito na terapia intensiva. Tá? Com certeza. E aí, já pegando o gancho, essa expertise, ela se alcança quando eu acho que a competência ouro, nível de maior prioridade para o enfermeiro, em todos os artigos que a gente tem buscado, nós residentes temos buscado ler aqui, sempre coloca ali no topo a questão do conhecimento técnico-científico, né? Que o enfermeiro precisa ter para ele, de fato, se tornar esse profissional expertise. E aí, é importante esse enfermeiro ter esses conhecimentos técnicos-científicos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Marcos, para que esse enfermeiro, muitas vezes, não fique ali a par da situação, naquele cenário de, muitas vezes, cumpridor de tarefas, né? E qual que é a importância de se ter conhecimento para poder ter um olhar clínico, saber atuar, saber diagnosticar ali as adversidades? André, acho que se você falou aí, acho que você já deu a própria resposta, né? Ficar atrás dos outros, ficar submisso, né? É isso que a gente não espera de um enfermeiro intensivista. Não quer dizer que o enfermeiro intensivista, por ser um ninja, né? Igual a gente comentou aí, não quer dizer que vai ser o cara que está com o nariz em pé, que vai ser o cara mitidão, né? Que vai pisar nas pessoas. Não, pelo contrário. Vai ser o cara que agrega, vai ser o cara, né, ponderado, vai ser o cara moderado. É o cara que vai ajudar a organizar todo esse serviço, tudo que envolve aí os cuidados críticos. E sem conhecimento, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, a atualização, a busca do conhecimento é o tempo todo. Na terapia intensiva, acaba que a gente tem uma grande oportunidade a cada minuto de plantão, a cada momento que você está na terapia intensiva, você tem um enorme laboratório na sua mão, onde você tem tudo para aprender, para você buscar, né, do que a ciência te traz, do que as recomendações, né, mais validadas aí te trazem, para que você possa aplicar, né, para que você tenha aplicabilidade. E, infelizmente, a gente tem o outro lado da moeda, que realmente tem, né, profissionais que não buscam, né, eles estão ali para cumprir horário, para cumprir as rotinas, e muito pouco acrescentam, são cumpridores de normas e rotinas. Né, e aí esses colegas acabam ficando atrás da equipe, né, se esconde atrás da equipe, se esconde atrás do médico, se esconde atrás do fisioterapeuta, e aí acaba que a nossa enfermagem fica massacrada, né, acaba que todo o protagonismo que agora a gente vem falando por conta desse ano, né, 2020, mas que todo o protagonismo que sempre existiu, né, para que ele se faça valer. E nada melhor do que o conhecimento, né, André? A gente, né, muitas vezes, eu trabalhei aí 15 anos em terapia intensiva e muitas vezes você tem orgulho demais de receber plantão, né, por exemplo, de alguns colegas que você vê que o cara estava no plantão. Você vê que o cara domina, que o cara realmente cuidou dos colaboradores, cuidou da equipe, cuidou do setor, cuidou dos pacientes. E, ao mesmo tempo, você também vê colegas que passou o cartão dele, cumpriu o horário dele. E aí isso denigre demais, né, toda a enfermagem. Eu sempre gosto de conversar muito com os enfermeiros, né, que eles precisam desenvolver a liderança, porque nem todo mundo lá nasce, né, com feeling de líder, mas todo mundo pode se desenvolver um grande líder. A liderança, ela é treinada, ela tem como ser desenvolvida. Então, a gente precisa desenvolver o máximo a nossa liderança para uma liderança positiva e, com certeza, a gente vai ter um timaço. Né? Eu costumo dar alguns exemplos, André, em relação a essa questão de liderança, né? de conhecimento técnico-científico, que também ele precisa ser apresentado da maneira correta. Quando você tem, por exemplo, um time de futebol que não vai bem, você tem um time lá que não está indo bem, aí, de repente, a diretoria ela precisa fazer uma modificação. Ela vai
dispensar os 22 jogadores que tem no time ou ela vai dispensar o técnico? Qual que é o mais comum que a gente vê, André? É o técnico, é a dança das cadeiras dos técnicos, né? Então acaba que os técnicos eles saem. E aí, gente, não é muito diferente do que acontece na nossa profissão, na enfermagem, na terapia intensiva mais propriamente dito. Se você tem um plantão que não está legal, né, que aquele plantão sempre tem muita reclamação, provavelmente o problema está na liderança. Ah, mas os colaboradores são difíceis, os colaboradores são resistentes, mas alguém já ouviu eles? Alguém já deu oportunidade de ouvi-los? Qual que é o papel deles aqui dentro? Será que eles sabem? Então, são várias coisas que o líder precisa estar atento, precisa trabalhar, porque o reflexo do sucesso do plantão dele vai ser a liderança dele. Isso é óbvio. Tem muitos enfermeiros que, cara, passam um plantão tão liso, tão tranquilo, e ele está ali, ele não quer aplauso, ele não quer elogio, nem nada, ele só quer que as coisas aconteçam do jeito que precisam que aconteça. Em contrapartida, tem colegas que, que se colocam na frente, que querem, elogios, buscam, eles chamam os holofotes para si, mas que, na realidade, não é isso que ele está conseguindo promover. Então, o conhecimento é a base de tudo aí, André. Eu entendo que sem conhecimento a gente não chega em lugar nenhum. Aí realmente você vai ficar cumprindo ordens, fazendo o que outros profissionais, o que outras categorias falam, você não vai ter condições técnicas nenhuma de questionar, né? E você vai ser um cumpridor de ordens. E é muito feio, né? Isso é muito ruim. Você pensar num profissional que fez aí 4, 5 anos de graduação, mais 2 anos de especialização, mais 2, 3, 4 anos de labor, né, trabalhando com pacientes críticos, e de repente ele simplesmente abaixar a cabeça para tudo que as pessoas falam, para todas as condutas ele simplesmente concorda. Não é isso que é a nossa enfermagem. Tá? Então, conhecimento, você já começou muito bem aí, trazendo essa questão do conhecimento. O conhecimento nunca para, o conhecimento ele é dinâmico pra caramba. No entanto, a gente vê a Covid aí, quantas coisas que a gente sabia hoje já é diferente e as conduções vão sendo tomadas de acordo com que a gente vai tendo melhores evidências. Né? Então, o conhecimento é o carro-chefe aí de tudo. E junto com ele, o desenvolvimento da liderança, né, André? Claro. Isso aí a gente também tem que é importante estar enfatizando aí. Sem contar, né, Marcos, que esse conhecimento ele está muito ligado para o enfermeiro, a essa detecção, né, de muitos efeitos adversos que pode acontecer no paciente, as instabilidades que o paciente de UTI apresenta. Então, um enfermeiro que tem esse olhar clínico, que vai desenvolvendo, né, pelo menos nós residentes estamos procurando isso, estamos tentando desenvolver essas habilidades, porque esse enfermeiro tem esse potencial, porque está ali na beira do leito 24 horas para poder ver ali as possíveis intercorrências, prever, na verdade, as possíveis intercorrências, o que está acontecendo com o paciente, saber fazer exame laboratorial, na verdade, fazer uma leitura boa de exames, saber manusear as tecnologias que está dentro desse ambiente de terapia intensiva, né, é muito importante. E essa questão de liderança, né, Marcos, é importante frisar que líder é diferente de chefe, né? Muitas vezes a gente encontra muitos chefes. Sim, inclusive, assim, a grande maioria dos colaboradores de enfermagem chamam o enfermeiro de chefe, né? Exato. Acaba que os médicos também, ô chefe, tal, chega aqui e tal. Hoje em dia, André, nem as tribos indígenas têm chefe. Eles têm os grandes líderes deles. Claro. Porque antigamente o pessoal ainda falava, quem tem chefe é índio, não. O índio, né, as tribos indígenas, eles têm líderes, grandes líderes, né, que são formadores de opinião, são exemplos, tá? Porque de nada adianta, né, o cara ser um grande formador de opinião, mas se o exemplo dele é péssimo.
Então, eles são grandes exemplos, são formadores de opinião, e eles têm, né, a tomada de decisão, eles têm uma postura proativa, né, ele dá a cara dele à tapa. Posso te dar outro exemplo de líder bacana? Bom, claro. Pode. Eu gosto de futebol, né, já deve ter percebido. Cristiano Ronaldo, aquele português, né, milionário. Ele, assim, é um cara metido, né, tem o nariz em pé e tal, mas esquecendo essa parte pessoal, né, e eu também já fiquei sabendo que ele não é metido tanto assim, ele só é metrosexual, um cara que, né, gosta muito da imagem, tá sempre certinho, mas enfim, já fiquei sabendo que ele é um cara massa, ele é um cara 10. Mas enfim, falando da parte profissional dele, um dos grandes diferenciais dele, por exemplo, para outros jogadores, não é só porque ele tem talento. Ele tem uma coisa que se chama liderança. E quando que a liderança dele aparece? Quando ele grita com os outros, é mais ou menos assim. O time dele, quando não vai bem, André, e ele vê que o negócio está ficando feio, eles estão perdendo, ou então, pô, não está rendendo do jeito que precisaria, o que o Cristiano Ronaldo faz, como alguns outros grandes líderes fazem? Eles batem no peito e falam, joga em mim. Eles puxam a responsabilidade para eles. O líder Enquanto faz isso. outros escondem, vai para trás de alguém, bota a responsabilidade em outra pessoa. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele é um cara que grita mesmo, bate no peito e fala, joga em mim. Muitas vezes ele pega, vai lá, erra, é vaiado e tal, mas ele acerta pra caramba. E nisso que ele acerta, ele cria para a equipe dele uma referência muito positiva. Porque na hora que está em crise, o bicho está pegando, a grosso modo falando, né? As coisas não estão indo bem, o time não está entrosado, as coisas estão tendo um resultado inadequado, ele dá aquele, né? Puf, ô gente, espera aí, joga em mim, vamos lá. Ele tira a atenção da galera de coisas negativas e puxa a atenção para ele. Todo mundo vai depositar, lógico, né? Muita energia nele para que as coisas deem certo, mas é uma forma dele, que ele tem de botar a casa em ordem. Não quer dizer que ele resolva sozinho, porque ele sozinho ele não ia fazer o que ele faz. Tá? Mas é uma forma que ele chama a responsabilidade para ele, tá? No intuito mesmo de dar a cara dele. Se a gente tiver que perder, beleza, mas vamos perder com honra, pelo menos a gente tentou, a gente lutou, tá? Então isso falta às vezes um pouco na nossa enfermagem. Na terapia intensiva, então, às vezes o bicho está pegando na UTI, André. Vocês, né, já estão rodando na UTI, de vez em quando eu vou falar contigo, você fala, Marcos, estou entrando na UTI agora, não posso falar mais. Então vocês já veem várias situações de alta complexidade e que, às vezes, se bobear, você olha para o lado e você quer saber do enfermeiro, e ele está tomando um cafezinho. Né? E o momento mais crítico, mais grave, o enfermeiro é o cara que você mais vai ver, porque ele está na cabeceira do leito, ele está do lado do paciente, é o cara que está chamando a responsabilidade para ele. Muitas vezes ele nem sabe o que vai fazer, tá? Dependendo da gravidade, do tipo de procedimento que esse paciente vai ter que ser submetido, às vezes não compete a nós, mas a gente tem que estar ali. A gente vai aprender e a gente vai trazer segurança para a nossa equipe. O que acontece muito do enfermeiro ser boicotado na terapia intensiva, por exemplo, de não saber nem as coisas que estão acontecendo na UTI? Porque muitas vezes ele está atrás de todo mundo, André. Ele não chama a responsabilidade para ele. Então isso falta um pouco, né, da nossa galera de dar a cara a tapa. Eu posso não saber o que vou fazer, mas eu estou ali para ajudar. O que precisarem, eu estou ali. É para empurrar um carrinho que seja, tá? Que seja, mas eu estou ali, eu sou um indivíduo a mais para somar. Tá? Então o enfermeiro ele precisa de assumir essa postura aí, ele precisa realmente, né, trabalhar a questão da liderança, de estar junto, de mostrar que não está ali para mandar em ninguém, que ele, né, pode ajudar a direcionar as coisas. Mas isso requer treinamento, né? A galera tá falando aí, ó, liderança é exercício, é prática, né, é estudo, a equipe é o espelho do enfermeiro, muito legal aí a Di Liberato aí fazendo os comentários, muito massa. Ok, e é importante, né, o Marcos, comentar que o enfermeiro, ele é o líder da equipe de enfermagem, mas eu poderia ressaltar que o enfermeiro de terapia intensiva,
ele é líder de toda a equipe de saúde, né, que está ali dentro daquele ambiente, porque todos os profissionais recorrem ao enfermeiro, né, para o nutricionista que vem e pergunta como que está a dieta, como que está a infusão, se teve alguma intercorrência, né, o fisioterapeuta que chega para perguntar como que está a ventilação, se teve, né, alguma intercorrência com o paciente. Então, o enfermeiro sempre está ali dentro daquele ambiente e precisa se inteirar de todo o funcionamento, né, toda a gestão da unidade e dos seus pacientes, para também ter esse feedback com os outros profissionais, né? E aí a gente entra nessa próxima competência, que é trabalho em equipe, saber trabalhar em equipe, saber tomar decisão na hora certa, né? No momento ali de instabilidade, saber tomar as decisões, né? André, eu acho que é muito legal, né? Acho que um gancho aí para a gente fazer nessa parte, né, de trabalho em equipe, busca de bons resultados terapêuticos aí. Acho que uma coisa bem bacana é a gente conseguir sensibilizar os nossos colaboradores, né, e a equipe multiprofissional como um todo, da existência dos protocolos, do treinamento dos protocolos, tá, e da avaliação contínua dos protocolos. Quando a gente trabalha com protocolo, a gente tem muita chance de acertar. Tem pessoas que são resistentes ao protocolo. Né? Há um tempo atrás eu tive que falar para uma pessoa, poxa, se você realmente não concorda, traz da onde que você está tirando isso, né? Se você tem outras sugestões, vamos melhorar o protocolo. Traz aqui, vamos lá, vamos trazer evidências científicas, melhores evidências, com certeza a gente vai ter melhores resultados. E aí, eu não sei se foi a de Liberato mesmo aí que está com a gente no Insta, ou se foi outra pessoa que comentou a questão do achismo, né? Cara, não temos vaga nenhuma para o achismo, principalmente na terapia intensiva. Tá? Então, protocolo, gente, ele é uma ferramenta maravilhosa, mas a gente precisa acreditar no protocolo, a gente precisa capacitar as pessoas nos protocolos, tá? Fazer valer e, lógico, tá sempre reavaliando, porque as coisas são dinâmicas. Né? Então, eu sugiro, né, que a gente precisa ser os primeiros, né, a trabalhar com os protocolos, a trazer isso tudo para a nossa rotina, porque quando a gente trabalha com protocolo, gente, ele não foi tirado atrás de orelha de ninguém, não foi inventado, tá? Ele tem evidência científica, ele tem recomendações sérias de associações nacionais e internacionais. A gente tem mais chance de acertar, tá? Então, trabalhem com protocolo, envolvam suas equipes no protocolo, né? Faz checklist de tudo que tiver direito, porque é a maior chance da gente acertar. Né? Então, o trabalho em equipe, muitas vezes, ele é destoado por falta mesmo de um posicionamento. Aí cai de novo na questão da postura, né, do próprio enfermeiro. Como você colocou, André, o enfermeiro, muitas vezes, ele acaba sendo a maior referência, né, o gestor do serviço como um todo, porque espera-se do enfermeiro que ele realmente conheça, né, de como estão os pacientes, de como está a sua terapia intensiva, de como está a sua equipe, de como que está, né, toda a sua logística, tudo depositado no enfermeiro, né? Mas ele também tem que tomar um cuidado para não virar empregado aí de outros profissionais de outras classes, né? Porque senão ele vira o Severino, né? O enfermeiro quase praticamente que vai trocar uma lâmpada, o enfermeiro que vai, né, fazer algumas coisas que não são deles, né? Então, a gente mostrar o nosso expertise, a gente dá a nossa cara, a gente dá o nosso melhor, não quer dizer que você precisa fazer o que não é de sua competência. Aí tem que ir com um pouquinho de cautela, né? Claro. E aí é importante que numa UTI de alta performance, né, que você tem falado, que apareça essa, na verdade, a interdisciplinaridade, né? Todos os profissionais trabalhando para aquele paciente, mas se comunicando, havendo essa troca de informações, a troca de opiniões, né, para o bem do nosso paciente, para a segurança dele, né?
Eu acho que, André, inclusive isso daí que você falou, vem até para a gente entrar um pouquinho no comentário que o Jader fez aí sobre alguns colegas, né, que acumulam, né, um monte de funções, inúmeras atribuições, e acaba que ele sai do plantão como se ele tivesse saído de uma guerra. Eu, por inúmeras vezes, eu saí do meu plantão esgotado, arrasado, né, como diz alguns colegas, derrotado, né, mas não derrotado de derrota, né, derrotado assim, morto. Muitas vezes é culpa nossa mesmo, Jaber. André, muitas vezes o enfermeiro ele tem muita dificuldade de delegar algumas coisas. E uma das coisas que mais sobrecarregam o enfermeiro, eu vou remeter agora lá na Sociedade Brasileira de Coach, é o não. É utilizar mais o não. Não quer dizer que você vai ser, né, egocentrista, que você vai ser um cara fechado para tudo, mas a partir do momento que as pessoas jogam demandas que não deveriam ser de sua alçada e você faz, a partir do momento que você aceita, você comprou isso. Então engole o choro e não reclama, porque você permitiu. Então a gente se permite. Como que algumas pessoas, algumas outras classes profissionais, inclusive, falam na maior tranquilidade quando o enfermeiro vai pedir alguma coisa e fala, sinto muito, isso não é da minha competência. E por que nós não fazemos isso? Quem falou, André, que o enfermeiro tem que ser severino, de fazer tudo, de ser o bombril, de ser o cara de 1001 utilidades? Não, Marcos, pelo contrário. Desculpa te interromper. Daqui 10 segundos vamos cair aqui no Instagram. Podemos voltar beleza. aqui? Você reconecta aí, então. Beleza. É melhor interromper e reconectar, então. Show. A gente continua aqui no YouTube, tá? Lá no Instagram, lá encerrou o tempo, né? É limitado. E aí eu vou conversando com vocês aqui, então, hein? Deixa ele reconectar lá. Desculpa aí a galera do YouTube, tá? Essa interrupção, tá? Vocês não têm nada com isso, vocês estão aqui no YouTube. Enfim, deixa eu ver aqui como é que estão os questionamentos de vocês aqui, que a gente já vai conversando. Só ver se a galera conectou aqui para que eu possa... Será que tem alguma pergunta aqui chegou aí no YouTube? Não vi nenhuma aqui. A Keila aqui está colocando que um professor falou para ela que ela aprendesse a dizer não. Isso mesmo, Keila. É o que eu estava começando a entrar ali no Instagram justamente por isso, sabe? As pessoas têm muita dificuldade de dizer não. Mas a gente escuta não com tanta facilidade, né, Keila? Quantas e quantas vezes a gente recebe um não e muitas vezes a gente fala um sim. Né? Acho que você já conectou aí, né, André? Já estou chegando aí. Assim que abrir. Já te solicitei. Enviar solicitação. Pronto. Olá, pessoal. Voltando aí, Instagram, YouTube. Então, posso continuar, André? Posso engrenar? Estava falando do não, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de dizer não. E aí, tem várias historinhas, né? Tem uma história né, da Sociedade Brasileira de Coach, alguns outros livros aí de lideranças, que eles falam que cada vez que eu falo um não para alguém, eu estou falando pelo menos uns 5 sims para a gente. Tá? E cada vez que eu falo um sim para uma pessoa, muitas vezes eu estou dando não para mim várias vezes. Então, gente, o que eu gostaria de sugerir aí para fins de reflexão mesmo para todo mundo? A gente precisa botar o pezinho no chão, ir para a nossa casinha de volta, né? E pensar mesmo, quando uma pessoa te pede uma coisa que vai te atrapalhar aos seus objetivos. Tá? Muitas vezes a gente ajuda demais as pessoas a conquistar os objetivos dela. As pessoas conquistam os objetivos dela e muitas vezes com a nossa ajuda. Né? Às vezes uma outra categoria profissional dentro da UTI, né? Vamos voltar para o contexto da UTI aqui. Eu não estou aparecendo para alguém aí.
Não está aparecendo. Eu vou fechar aqui e aí você solicita de novo. Não, então eu saio e volto. Pronto, pode mandar o convite. Eu fiquei invisível para a galera lá. Acho que eles estavam até me ouvindo, mas não estavam me vendo. Já estou te solicitando aí, André. Pronto. O José Campelo aí está até colocando para a gente, né? Que o primeiro não sempre é o mais difícil. É verdade. Depois é mais tranquilo, depois flui, né? Verdade, José Campelo. José Campelo Olá, pessoal. Estou também lá da residência. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Podemos? Posso, André? Pessoal do Instagram, dá um feedback aí se estão ouvindo o professor Agora Márcio. sim, a de Liberato já deu ok. Então vamos lá. Beleza. Inclusive a galera aqui do YouTube está conversando com a gente, né? Que às vezes o primeiro não, ele é um pouco mais difícil. Mas depois que você deu um não uma vez, a coisa vai estar fluindo mais tranquilamente. Você vê que nem dói tanto, né? A Keila ali já até fez um comentário sobre que e realmente tem fundamento, né? Às vezes a gente não fala não com receio de não ser bem entendido, das pessoas levarem a mal e acabar criando aí uma animosidade, né, um ranço, né, como a geração mais nova utiliza aí. Vai criar um ranço. Então, realmente, a gente, né, tem que ter uma cautela de como falar esse não. É a mesma forma quando a gente vai avaliar um colaborador, quando a gente vai dar alguma sugestão de melhoria, fazer alguma crítica, né, que seja de uma maneira bem educada, de uma maneira construtiva, né, porque quando somos muito brutos, né, abrutalhados, isso não vai ser recebido de uma maneira legal, tá? Então, o uso do não, gente, muitas vezes é quando você faz mais coisa para você, quando você se permite a não fazer algumas coisas para os outros. Mas muito cuidado, tá, gente? Porque senão tem gente que já é tão radical que fala assim: eu não vou fazer mais nada para ninguém, vou fazer só o meu, pronto, acabou. Quando a gente trabalha em equipe, né, multidisciplinar, transdisciplinar, acaba que a gente está junto numa grande corrente, né? Acaba que todos fazem parte de uma grande engrenagem. O que eu vim chamar atenção aqui é porque às vezes a gente desvirtua do que é o nosso papel, chega no final do plantão, você olha ali para suas coisas burocráticas, por exemplo, você viu que você não deu conta, sendo que você deu conta de um monte de coisas que, no fundo, não era atribuição que te cabe, não é da sua competência. Então, a gente precisa, né, estudar, ter conhecimento, conhecer muito bem a nossa lei do nosso exercício profissional, para saber até onde a gente deve e pode ir, né, e bem como aonde a gente não deve pisar, né, onde que não é solo para que a gente pise. A gente tem alguns colegas que acabam estudando muito, né, e fazem 1 milhão de cursos, e acabam virando docentes, e acabam, né, explodindo na carreira, e ele acaba estudando, e ele é enfermeiro, e que ele faz o que o enfermeiro faz. E ele acaba caindo por vaidade, querendo fazer coisas que não é da sua categoria, não é da sua competência profissional. Eu achei, assim, muito legal, André, trazer para a gente aí essas discussões, né, essa oportunidade de discutir sobre competências, porque é onde, muitas vezes, o profissional acaba falhando, né? Hoje, André, muitas pessoas, né, a grande maioria das pessoas, elas são admitidas, elas são contratadas pelo currículo, pela postura, ali na hora da seleção e tal, e acaba que esse currículo, ele acaba tendo um peso muito grande, né? A história profissional e acadêmica que aquela pessoa construiu, às vezes acaba levando ele a conseguir, né, um emprego, um trabalho legal. Mas para mantê-lo, aí é outra história. Hoje as empresas, isso não só na enfermagem, né?
elas contratam sim por currículo, mas elas demitem sim, remanejam sim, por problemas comportamentais. Muitas vezes, né, vai estar colocando em xeque, né, colocando ali em dúvidas a competência de uma pessoa que tem um currículo muito bom, que a pessoa tem super habilidades, né, que a pessoa tem conhecimento de sobra, né, tem uma pasta enorme de cursos e capacitações que já se submeteu e fez com êxito, mas por questões de postura, né, esse indivíduo acaba indo para o lado negativo. Então, as pessoas são contratadas por currículo, sim, tá? Mas nem sempre são mantidas e nem sempre conseguem crescer na profissão, muito por conta de postura. Tá? Então, a gente precisa tratar com cautela aí do nosso marketing pessoal, da nossa postura profissional, do nosso próprio benchmarking aí em toda a instituição, né, multiprofissional. A gente precisa atuar com inteligência emocional, né, de uma maneira aí para que a gente faça bem por onde a gente anda. Eu estive em Belo Horizonte agora num evento recente, né, que a gente ainda não estava isolado, e a gente conversou lá sobre muitas coisas de competências. A professora Renata Pietro também estava nesse evento. A gente conversou muito lá sobre liderança, postura, né, competências da enfermagem. E acabou que, né, eu acabei falando uma frase que me voltou e agora veio de novo na mente, que é um conselho, inclusive, para que eu gostaria de dar para todos os enfermeiros que buscam ser enfermeiros de alta performance. Uma coisa, procure nunca, jamais espalhar o seu veneno. Ou seja, você chega no ambiente e as pessoas falam, ah, meu Deus, já vem aquele cara. Nossa, esse cara é um saco, esse cara reclama de todo mundo, esse cara fala mal de todo mundo, nada tá bom para ele, tudo parece que tem uma nuvenzinha, assim. Vocês não devem conhecer ninguém assim, né, André? Não, Ninguém. imagina. Quase não tem. Então, assim, evite, gente, esse tipo de ser esse tipo de pessoa que causa mal, que é pesado. Tenta espalhar, né, o seu perfume. E o que é o nosso perfume? São ações que levam educação, que levam bem-estar, que levam democracia para as nossas ações, né? Onde todo mundo tem voz, onde todo mundo merece ser ouvido, merece ser escutado, sem julgamentos, né? Sem críticas desnecessárias. Então, para que a gente tenha uma postura positiva, né? É o que a gente fala de levar o seu perfume por onde você passa. É tão gostoso você ouvir, às vezes, né? Às vezes acontecia muito comigo, eu chegar num plantão, chegar de viagem, de um congresso, correndo igual um maluco para assumir um plantão. Na hora que eu chegava lá, até com olheira, aí determinado médico, determinado físio, ou alguém da minha equipe mesmo falava assim, poxa, Marcos, que bom que é você hoje com a gente, legal, fico feliz de fazer plantão contigo. Cara, parece que eu renovava todas as minhas energias. Eu sentia assim, que eu fazia bem, né, que a minha presença era legal, era bacana. E não é porque o cara é brincalhão e tal, não. É porque vem toda a parte, né, profissional, de seriedade ali que a gente se preocupa. Então, essa dica aí que eu deixo para todo mundo, né? Tente fazer o bem, tente proporcionar o bem-estar, né? Não precisa, né, exagerar, né, André? Não precisa de mimimi e tal, mas de uma maneira profissional, a gente realmente tem como, né, ser o lado bom, né, e não o lado de ranço, de reclamação, de crítica, de que nada muda, é assim mesmo, não preocupa com isso não. Não, muda sim. E a gente, né, nós somos, né, instrumentos de mudança, e espera-se do enfermeiro justamente esse tipo de postura, esse tipo, né, de pegada. Mas vamos lá, André, eu sei que você está com mais coisa para falar aí, eu acabo me empolgando. Não, são dicas valiosas para nós também que estamos em formação, muito bom. O Marcos, é interessante, eu queria também passar para... eu penso que a última, mas de muitas outras competências que o enfermeiro de terapia intensiva precisa ter, é a questão da humanização, né?
a gente, muitas vezes, a gente está centrado nesse cuidado muito biomédico, a gente só olha a doença, só olha exame, só olha para os equipamentos que aquele paciente está, ou só olha para o ventilador, só olha para o monitor. E é interessante que o enfermeiro também tem essa habilidade da humanização, desse contato, dessa aproximação com o paciente, né? É verdade. A gente, né, teve muito tempo aí, muitas políticas de humanização, muitas coisas que acabavam, né, deturpando um pouco dessa essência, né? Algumas atitudes, ô André, cotidianas mesmo, acabam promovendo essa humanização. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção e provocar mesmo uma reflexão em vocês, né? Como que a gente coloca o paciente no centro do cuidado, como que a gente humaniza ao máximo o paciente, as famílias, se os seus colaboradores se sentem desumanizados. Como que eu vou cobrar da minha equipe que sejam o máximo zelosos, né, possível, né, com os pacientes, com os familiares, uns com os outros, se eles não são tratados assim? A gente sempre fala, né? Hoje está muito na moda, né? Que o paciente é o amor de alguém, para que a gente realmente se sensibilize que atrás daquele paciente tem uma família, um filho, tem. Né, muitas vezes na UTI a gente tem alguns leitos que o paciente tem ali, tem a foto da família, tem a foto do filho, da filha, da mãe, do pai, e aquilo mexe um pouco com a gente, acaba lembrando assim, fala, pô, esse cara tem uma história, esse cara realmente é o amor de alguém. Mas será que a gente também está lembrando que nós também somos o amor de alguém? Será que nós estamos lembrando que os nossos colaboradores, eles têm uma família, que eles muitas vezes estão vindo de uma jornada dupla, e às vezes a gente está exigindo deles, tratando deles de uma maneira que não é nada humana, e a gente exige dele que ele seja o máximo humano possível com os nossos pacientes. O nosso colaborador, os nossos recursos humanos, eles também precisam ser colocados no centro do cuidado. Eles têm que ser a atenção primária do enfermeiro, antes do enfermeiro mexer com o paciente propriamente dito. Porque muitas vezes o seu colaborador não está bem. Né? Eu tive um colaborador uma vez que perdeu, né, a madrasta, que tinha um cuidado dele, né, há anos a fio, e estava quietinho, fazendo o trabalho dele. No final do plantão, no amanhecer, é que eu fui saber que ele tinha passado por isso. Ele se segurou, né? Eu não tive condições de ficar ao lado dele o tempo todo para perceber alguma coisa de diferente, mas eu até chamei a atenção dele, falei assim, cara, tu é um profissional que está em falta no mercado, porque essa pessoa está com uma unha encravada, ela carrega uma lástima, ela chora para Deus e o mundo, ela quer que todo mundo tenha pena, né? Você está com um problemão, você teve uma perda irreparável, você está vivendo um luto, e nem por isso você deixou de fazer o plantão da melhor maneira possível, de tratar os pacientes com maior educação. Realmente eu te percebi um pouco mais quieto e tal, mas você se deu ao máximo. Eu falei, cara, tu me deu uma aula aqui hoje, que vale aí para 3, 4 anos de terapia intensiva, cara. Você me deu uma aula de profissionalismo, tá? Mas realmente faltou em mim a sensibilidade de entender que ele não estava bem, de tentar, né, acolher. E é onde que a gente fala, André, que o enfermeiro ele precisa cuidar da equipe dele. Porque uma equipe que se sente valorizada, que se sente importante, né, que se sente realmente humanizada, né, tratando desse termo que você trouxe para a gente, ela com certeza ela vai fazer o melhor para o paciente. Sabe uma pergunta que você pode fazer para a sua equipe, de vez em quando? Pergunta para eles assim, imagina aí, André, que a gente trabalha na mesma UTI, eu falo, André, então, imagina que você está com a sua tia, que está chegando lá de Rio Branco, no Acre, chegou aqui agora, sofreu um acidente, ela precisa de uma UTI. Você colocaria ela na UTI que você trabalha? Se ficar em dúvida, tem alguma coisa errada. Né? Não, eu te botei contra a parede, foi de propósito, tá? Mas, assim, são perguntas que um líder, muitas vezes,
ele precisa fazer para os seus colaboradores, até para que o colaborador se coloque na posição de paciente, de familiar. Será que ele realmente está fazendo o melhor que ele poderia fazer pelos pacientes dele? Ah, não, a nossa UTI é muito velha, a nossa UTI é muito pobre, tem equipamentos aqui que não funcionam direito, eu tenho muito medo disso, eu acho que isso, né, eu não gostaria de um familiar meu aqui nesse contexto. Aí é outros 500, aí são, né, é outra história, tá? O importante é o seguinte, é se o cara tiver medo de utilizar os serviços onde ele trabalha, significa que tem alguma coisa aí no ar que a gente precisa prestar atenção e ver o que a gente pode fazer para melhorar. Né? Se for por maus cuidados, né? Por falta de humanização, falta de zelo, né? de profissionalismo, aí realmente a gente tem que ver, né? O que precisa ser feito. Então, são perguntas assim, muito fortes, né? Mas que a gente consegue identificar, inclusive, muitos problemas que às vezes você, enquanto líder, não está identificando. Com certeza. Então, é importante a gente tentar colocar o nosso colaborador no lugar de paciente, até para ver, né, opa, como é que está isso daí? E isso serve para a gente também, né, a gente desenvolver a empatia, né, com certeza isso vai trazer uma mudança de olhar bem, bem importante aí. Então, fazer a humanização, André, voltando aí na sua pergunta, eu acho que começa primeiro dentro de casa, ou seja, com os nossos colaboradores, tá? E teve uma galera aqui, inclusive no YouTube, né, que veio trazendo para a gente aqui, para o colega, acho que foi o Edmilson, sobre algumas práticas complementares na UTI, como musicoterapia. Né? A gente tem realmente inúmeras formas de promover, né, um cuidado mais humanizado. Né? Você conseguir, por exemplo, fazer o paciente enxergar se é dia ou se é noite, tentar promover para ele ver a luz do dia, ver que anoiteceu, cara, isso já causa no paciente um equilíbrio, né, que é imensurável. E isso é humanizar, por exemplo. Então, existem várias formas, né, de tentar deixar familiares, né, mais tempo perto desse paciente, né, escolher realmente alguns colaboradores que tenham mais perfil para pacientes, às vezes, um pouco mais crônicos, pacientes, às vezes, um pouco mais exigentes, né, lúcidos que estão ali, ou pacientes em delírio, né? Tem colaboradores que às vezes não conseguem lidar muito bem com alguns perfis, e isso, quem vai dominar isso, quem vai mapear isso, é o enfermeiro, onde você vai estar, né, trabalhando o que você tem no seu time. Né? Tem gente que é centroavante, está lá para fazer gol, não está muito para marcar a bola, está para fazer gol. E tem gente que é o marcador, o cara está ali para segurar o dia a dia. Então, cada um, né, tem mais habilidades para umas coisas do que outras. E aí cabe o enfermeiro, né, o que a gente chama de ninja, né, enfermeiro intensivista, dele enxergar isso tudo e usar o que ele tem de melhor. Né? A equipe de enfermagem acaba sendo aí um grande jogo de xadrez. Né? Desculpa a analogia, né? Lógico, jamais seria um jogo, mas acaba que você precisa trabalhar com estratégias para que você tenha o melhor da sua equipe. Né? E não tem como pensar e fazer humanização, André, se você não trabalhar a satisfação da sua equipe, a sua equipe não se sentir prioritária ali para a instituição, se sentir prioritária ali para tudo que envolve os cuidados críticos. Não sei se eu te respondi. Respondeu perfeitamente, e agora nesse cenário, né, Marcos, da Covid, a gente tem vivenciado, pelo menos a nossa realidade aqui, os profissionais muito temerosos, com muito receio da assistência, os técnicos ali muitas vezes com medo, e realmente faz-se necessário, né, que o enfermeiro consiga também ver essas questões, né, que o profissional sofre, né. Para cuidar bem, precisa todos estar bem, né? Com certeza. Verdade. A gente precisa, né, não esquecer disso, né, que nós também precisamos estar na prioridade. Nós também precisamos estar na prioridade.
Claro. né? Não é só o paciente. Né? Sim. E também, eu acho que para fechar isso, quando a gente lida com o paciente, é muito importante, apesar de que muitas vezes é mais prático para nós tratarmos o paciente ali, leito 1, leito 7, né? E muitas vezes dentro da UTI a gente tem os pacientes que estão conscientes, que escutam, os próprios pacientes que às vezes estão uma sedação leve. Então, também é importante a gente ter essa reflexão de que ali é uma pessoa, é um ser humano, né? Buscar tratar pelo nome, buscar, né, com todo o respeito que qualquer ser humano merece, né, Marcos? Isso é imprescindível, né? Independente se o paciente está comatoso ou não, o paciente já está com prognóstico ruim, né? A gente tem vários estudos que colocam que um dos últimos sentidos a se perder é a audição. Inclusive, muitos pacientes que voltam do coma, né, eles têm relatos que ouviram muita coisa, eles não viram por conta, né, de estarem com olhos fechados, por narcose, né, ou até mesmo por quadros aí comatosos, injúrias neurológicas, mas a audição, né, realmente é um dos últimos sentidos que se perde, é um sentido que está sempre ali latente. Então, independente do paciente, não chame ele pelo leito, não chame ele, o paciente o da cirurgia tal, o amputado. Não faz isso, isso é uma agressão, né, muito louca. O simples fato de falar o nome do paciente é um ato, né, de humanização. André, e as pessoas buscam alternativas, né, mirabolantes, e não tem nada disso, são coisas simples. Né? A educação que você teve em casa, a sua família te deu, né? E aquilo tudo, quando você leva aquilo para o seu trabalho, você transfere para as pessoas que estão sob os seus cuidados, você está humanizando, você está fazendo o melhor para todos. Né? René Brandão fez um comentário aqui, eu acho que seria legal estar falando um pouquinho dele, né? Se o André me permitir. Ele pediu para falar um pouquinho sobre a essência da UTI. Né? Aí mexeu comigo, né? Porque aí realmente eu gostei aí desse comentário aí do René. Eu acho que assim, falar da essência da UTI, a gente fala um pouco de legislação, de história da UTI, né? Para que a UTI foi criada, qual que é a maior o objetivo da UTI. Né? Eu acho que a gente acaba respondendo o que seria a essência. A UTI, para quem ainda não estudou terapia intensiva, a UTI ela nasceu das salas de recuperação pós-anestésica. Tá? Os pacientes de neurocirurgia, eles morriam. O ato cirúrgico era perfeito, mas aquele paciente não tinha uma vigilância, não tinha uns cuidados mais intensivos no pós-operatório dele. E aí, a sala de recuperação pós-anestésica acabou tendo uma importância muito grande e aquilo foi evoluindo, que acabou que os pacientes submetidos a cirurgias de grande porte, eles iam para esses locais específicos, onde tinham pessoas que sabiam lidar, né? Lógico que naquela época não tinha muita tecnologia, mas sabiam lidar muito bem, né, com alguns acometimentos, como quedas importantes de pressão, como as instabilidades que acontecem, né, no pós-operatório imediato, né, nos pacientes em cirurgias de grande porte. Acabou que a UTI, ela nasceu também, lógico, né, veio lá com as questões da Florence também, que os pacientes que precisavam de maior monitorização, de maiores cuidados, ficavam próximos do posto de enfermagem, dos cuidados de enfermagem, porque era mais rápido alguma atuação, alguma intervenção, dos que precisavam menos eram mais longe. Então, quanto mais próxima a monitorização, melhor era para o paciente, os pacientes sobreviviam mais, e por aí foi. E aí, trazendo um pouquinho, inclusive, do que a RDC nos fala, né, que a UTI ela foi criada, ela é destinada para pacientes agudamente enfermos que tenham condições de sobreviver. Ou seja, UTI não é UTI para pacientes crônicos, pacientes terminais, pacientes que não têm prognóstico, porque a UTI ela é onde a gente tem um aparato tecnológico
para quem vai ter condições de sobreviver. Ah, Marcos, mas aí você está sendo desumano. Eu tenho um paciente lá terminal e tal, eu não vou investir nada nele? Vou sim, a gente tem os cuidados paliativos, a paliação muito bem descrita, cada vez mais crescente, mas sendo feita nas unidades de internação, preferencialmente na residência do paciente. A gente tem hospitais paliativos hoje, né, pelo mundo afora aí. O importante é que o que a gente precisa pensar? Vamos trazer para o nosso cotidiano de hoje. Muitos pacientes vão morrer por falta de UTI. A pandemia, ela não mata só coronavírus, ela mata o infartado, ela mata o paciente que teve AVC por falta de condições do serviço de saúde absorver. Acabam que são todos esses pacientes vítimas da pandemia, diretas ou indiretamente. Então, muitas vezes, o que acontecia, e acontece ainda, muitos pacientes estão na terapia intensiva sem nenhum critério para ali estar, né? O paciente de terapia intensiva é aquele paciente, ele pode ter doenças crônicas, mas às vezes no meio da doença crônica ele tem um quadro agudo, tá? Que desestabilizou esse indivíduo, mas ele tem chance, então vamos investir tudo que tem direito. É a mesma coisa com o Covid. O que aconteceu, né, na Espanha e Itália, propriamente dito? Alguns pacientes com idade mais avançada, dependendo do grau que ele estava cometido ali, os leitos super restritos de UTI, alguns pacientes não tinham oportunidade de ir para a UTI. Eram dados para esses pacientes na unidade de internação, no corredor, aonde que for, né, o alívio da dor, né, o suporte possível de oxigênio terapia, e para que esse paciente acabasse evoluindo a óbito, porque não tinha-se condições de ofertar o suporte avançado de vida, que é o que a UTI tem. E acabava, né, que a UTI absorvia pacientes mais jovens e com menos comorbidades possíveis, que seriam os pacientes que têm mais chance de sobreviver. É frio, é triste, dói na gente, ainda mais nós, latinos, né? A gente tem essa questão emocional muito enraizada, isso é nosso, é da nossa cultura. Mas em casos de guerra, que é o que a gente está vivendo, acaba que é isso que acaba acontecendo. A gente já tem algumas cidades no país já com alguns protocolos, alguns critérios já em funcionamento. Quando faltar leito de UTI, existe aí uma estratificação que vai começar e já está sendo implementada. Né? É triste, é duro, mas acaba que vem voltando lá para a pergunta, né, do colega, que é a essência da UTI, o objetivo da UTI. Tá? É a oferta do suporte avançado de vida para o paciente agudamente enfermo que tenha condições de sobreviver. Óbitos a gente tem na UTI? Tem, vai ter, não tem como. Os pacientes mais graves acabam indo para a UTI. Né? A gente tem alguns scores que a gente faz, né? Algumas tabelas, algumas avaliações que a gente faz, que já até fala para a gente qual é a porcentagem de chance daquele paciente ali ir a óbito, sair ou não. A essência da UTI é cuidados intensivos, é tentar, né, fazer o máximo possível. Eu tive alguns exemplos, André, de alguns médicos plantonistas que trabalhavam comigo que eram sensacionais. Às vezes o pessoal queria levar o paciente para a UTI e alguns médicos amigos falavam, né, queriam conversar com a família. Aí eu sempre ia junto, lógico, né, a gente aprende muito em algumas situações, e eles falavam rasgado com a família, sua mãe tem 95 anos, é hipertensa, é diabética, já tem feridas para tudo quanto é lugar, ela está com uma insuficiência respiratória que a gente consegue equilibrar um pouquinho lá no quarto, para que vocês vão trazer para a UTI? Aqui a gente vai entubar, a gente vai sedar, quando vocês vierem visitar, ela não vai conversar com vocês, e provavelmente, quando ela morrer, vai ser longe de todos vocês. Exatamente. Parece duro, parece insensível, né? Nos causa, assim, vários sentimentos, né? Como eu te falei, André, nós somos latinos, né? A gente é emoção pura,
mas é realmente a realidade. Né? Se você tem um paciente que já vem te apresentando ali, né, já descreveu a história dele, e ele já está numa parte já encaminhando para a terminalidade, para que a gente vai prolongar mais a vida dele na UTI? E é justamente isso. Né? Em alguns países mais de primeiro mundo mesmo, isso já é mais enraizado na cultura. Né? O paciente não é julgado na UTI para morrer, não, pelo contrário. O paciente tem um prognóstico reservado, opa, é aqui que ele vai ficar, é perto da família, são nos hospitais, né, que são próprios ali para aquele tipo de coisa. Não deixa o paciente sofrer, tá? Porque você julgar na UTI acaba que você vai provocar, né, um prolongamento desse sofrimento. Então, Renê Brandão, voltando aí à sua pergunta, né, uma das essências da UTI é justamente essa, né, a gente usar de maneira racional os leitos de UTI que a gente tem, para que realmente seja para os pacientes que precisam daquilo ali. É só, acho que mais ou menos isso que eu tinha para falar aí da essência. Desculpa, André, acabei falando demais. Por uma experiência dessa ano passado com meu avô, que também já estava com câncer bem avançado, e a gente fica sempre, a família quer dar aquele suporte, mas num dado momento a família viu que seria importante permitir para ele uma morte digna e do lado da família. Né? E assim foi optado, né? E meu avô veio para casa e, né, morreu ali conosco, e é importante também a ter essa sensibilização nesse sentido. É verdade. E a gente passa por isso, né? Não tem como, né? Tem uns amigos aqui colocando, acho que o sinal do André deu uma cortada aí, eu vou continuar, tá? Tem alguns amigos aqui do YouTube, inclusive, colocando sobre a tratativa do paciente, né? De procurar tratar sempre o paciente pelo nome dele. Às vezes a única coisa que ele tem é o nome dele. E às vezes a gente acaba negligenciando aí. Isso realmente pode causar uma experiência muito ruim. Tem uma colega aqui no YouTube, né, que veio trazendo sobre a experiência de UTI. André, eu continuei, cara. Você saiu do eixo aí, eu continuei, beleza? Eu tô te vendo. A energia acabou aqui na minha casa. Ah, é? O que você... Peraí, deixa eu tentar conectar numa outra. Beleza. Eu tô continuando aqui. Você vai fechar o Instagram, não, né? Deixa rodar aí. Se você conseguir voltar para o YouTube aqui, beleza. E aí eu estou comentando aqui, André, com o pessoal sobre um comentário aqui da Keila, né, que veio falando que não teve uma experiência muito agradável, por falta aí de empatia do profissional enfermeiro. Infelizmente, esses profissionais sem empatia nenhuma com o estagiário. Eu também passei por isso, Keila. Eu também, né, vivenciei isso, não foi legal, né, da gente ver colegas que poderiam nos ajudar ali, né, nos dar apoio, e às vezes entende como a gente está ali para causar problema, né, e acaba não sendo uma coisa saudável, acaba sendo uma experiência ruim. Os maus exemplos, eles nos ensinam muito. Acaba que os maus exemplos, a gente olha para eles e fala assim, eu não quero ser assim. É muito feio. O colega que eu estou desfazendo dele hoje, né, às vezes é o colega que está trabalhando comigo amanhã, é o colega que está cuidando de mim, cuidando de um familiar, me dando notícia de um familiar. Ô André, talvez você não tenha acompanhado aí, eu vou te falar para você se assuntar, né, que a colega aqui falando, né, teve uma experiência desagradável, justamente por conta de, né, não ter empatia nenhuma do colega enfermeiro ali em relação aos estagiários. Eu estou comentando com ela para ela não ter trauma nem nada, usar isso de exemplo favorável para ela, para que ela faça diferente, né? Para que ela faça diferente. Se incomodou ela, né? Se isso te incomodou, Keila, que bom,
Porque tem muita gente que não se incomoda, né? Fala, é assim mesmo, ele tá tarefado, né? É assim mesmo, né? Enfermeiro não, não é assim mesmo, né? Educação, o desenvolvimento da empatia, né? Não é para que a gente só esteja sorrindo ali, por exemplo, para o paciente, para a família daquele paciente. Não, para a minha equipe, para os estagiários, para quem está na higiene e limpeza, né? Todo mundo tem o seu valor. E como você, né, você já colocou aqui para a gente que, né, que acabou te ensinando que você não quer ser assim, né, graças a Deus, né, que você enxergou uma situação desagradável, que você não gostou para você e você não quer para ninguém, né? Que bom, isso é legal. Mas foi bom você relatar para a gente aqui, Keila. André, você quer perguntar alguma coisa? Vamos encerrar? Marcos, desculpa, a energia aqui foi embora e eu tô. Ligou o gerador aí? Mas eu acho que precisa. Eu acho que a internet do André não está legal, ele está com um problema com a rede elétrica lá em Rondônia, em Porto Velho, nosso amigo André. Deixa eu ver se tem alguma colocação aqui de vocês. Ah, que bom, Keila, que bom, né, que você só fez enxergar aí que ser diferente. Eu acho que a gente sempre aprende, né, com os bons e com os maus exemplos. Geralmente os maus exemplos arrastam mais, né, dói na gente, acaba que a gente aprende de fato. A gente está realmente com um problema aqui com o André na conexão dele, né? Eu estou tentando puxar algumas perguntas, alguns comentários aqui da galera que está com ele lá, mas tá difícil, né? Eu vou voltar aqui para o YouTube, para a galera do YouTube, dar uma atençãozinha para eles aqui, para a gente encerrar. A gente já está com 1h30 de live, né? Vai ficar salva, tá? Vai ficar salvo aqui no meu canal. Depois eu passo, inclusive, para o André, né? O link direitinho aí dessa live que ficou salva aqui no YouTube, para quem não conseguiu, para quem chegou depois, ficar super à vontade aí. Conseguiu voltar aí, André? Escuta por aqui, Marcos. Tô te ouvindo. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Eu acho que devido à instabilidade aqui, Sim. vamos encerrar. Vai ficar uma deixa para uma próxima, né? Sim. Eu não sei se a galera conseguiu me ouvir aí enquanto eu estava falando, mas a gente teve um bate-papo aqui muito bacana a respeito de maus exemplos e bons exemplos de enfermeiros, né? Acaba que a gente aprende com todos, né? Os maus exemplos para que a gente se incomode e não queira ser igual, né? E jamais que alguém pensar dessa forma. Mas fica aí, né? Espero que tenha colaborado com vocês, né? Lembrando aí que competência, né? A competência ela não é sozinha, ela é uma soma aí de 3 fatores, né? Habilidades, conhecimento, habilidades e atitudes, né? Então a gente precisa estar bem nesses 3 quesitos, né? Em conhecimento, tá? A gente precisa estudar sempre. Estudar não ocupa espaço, pelo contrário, abre mais espaço, abre mais a nossa mente, as nossas possibilidades, né? Habilidades, né? Isso vem muito de encontro a você aliar, né, o teórico do prático, usar isso da maneira correta, no momento certo, e bem como a sua postura profissional também estar aí adequada. Né? Isso é importante, isso é imprescindível, né, que vem somado aí às atitudes, né, atitudes que tem hora que você realmente tem que ser um pouco mais ríspido, um pouco mais firme em algumas situações, né, mas não quer dizer que você precisa ser mal educado, grosso, ignorante, né, ser firme é ser firme, bem como em alguns momentos a gente precisa ser lenitivo,
né? Não botar mais fogo na fogueira, né? Ser o ponderado, moderado. Uma vez, André, eu não posso deixar de contar, tem um médico intensivista que eu trabalhei com ele muitos anos, e ele trabalha na UTI desde 1973. Eu não sei nem fazer a conta aí. Mas, enfim, estava tendo uma briga, uma discussão no meio da madrugada, né? Durante o plantão, a gente tinha uma vaga e tinham 2 pacientes precisando da vaga. E aí, naquela discussão de qual paciente trazer, o que a gente poderia fazer, né? Tinham outros médicos, inclusive, e esse médico, né, amigo nosso, antigão, parou a conversa de todo mundo e falou assim, gente, espera aí, tem muita vaidade, tem muito achismo aqui, vamos lá, cada um para sua casinha, vamos nos concentrar no seguinte, no paciente. Vamos colocar o paciente no centro da discussão. Rapidinho a gente resolveu. A gente conseguiu até dar alta num paciente de madrugada para poder receber os 2 pacientes que precisavam de UTI. Então, esse senhor, né, esse médico, ele me trouxe muito ensinamento, que às vezes no momento da confusão, do furdunço, do vucu-vucu, né, cada hora um fala de um jeito, é o momento da gente parar, pensar e refletir, vamos ser inteligente, né? Vamos realmente pensar, se fosse um pai meu, uma mãe minha que estivesse precisando de UTI, o que eu faria? O que eu poderia fazer de melhor? Os 2 pacientes precisam, os 2 pacientes têm critério, tem. Então, peraí, vamos fazer o que dá para fazer de melhor. Então, esse médico me trouxe um ensinamento muito grande, sabe? Que a gente realmente, às vezes, precisa ser duro quando tem que ser duro, ser maleável quando a gente precisar, ouvir muito bem as pessoas e colocar aí o paciente no centro das nossas decisões. Né? Que se a gente agir pelo paciente, a gente tem mais chance de acertar do que a gente agir pelas nossas emoções. Então, colocar, às vezes, o paciente no centro do nosso cuidado, muitas vezes é isso, tá? Eu espero aí ter colaborado com vocês, né? A discussão, acho que dava para rolar muito mais aí, né, André? Sempre, né, tem muita coisa legal, fico super feliz. Acabou que você voltou aqui no YouTube, eu tô te vendo aqui. Voltei aqui já no abri YouTube. Já abri até a tela para você aqui. Isso. Mas essas discussões jamais se esgotam, né? Eu acho que dá para se conversar muito, né? Dá para a gente tirar do nosso cotidiano profissional muitos e muitos exemplos aí, bons exemplos ruins, para que nos ajude a moldar aí o nosso perfil, para que ajude a trabalhar a nossa competência, para que a gente seja reconhecido aí como um profissional de alta performance. O profissional de alta performance não é aquele que fala para todo mundo que é um profissional de alta performance, não. É o que as pessoas falam. Porque esse reconhecimento vem de fora, não vem de dentro da gente, não. Tá? Então, não queira falar para as pessoas que você faz, acontece. Não, isso as pessoas é que vão falar. Né? O reconhecimento vem de fora. E aí é bom que você não vai estar subindo, né, no salto e se achando, e você vai continuar ali seguindo a sua trilha dentro da humildade, né, dentro da humanização, fazendo o seu melhor, que com certeza o que é seu vai vir, o que é de melhor aí. Né? Eu acho que, André, a gente nunca pode esquecer, né, que a enfermagem ela é uma ciência, a enfermagem é uma arte, tá? Mas a enfermagem, acima de tudo, é uma ciência. E para a gente nunca esquecer, né, tendo religião ou não, que nós somos as mãos do nosso Criador. Ele nos usa como instrumento ali para aliviar o sofrimento humano, porque nem sempre a gente pode curar, né, mas muitas vezes a gente alivia o sofrimento humano. Então, a gente não esquecer dessa nossa responsabilidade, eu acho que isso daí já fala por tudo. Né? Te agradeço, meu irmão, pelo convite, tá? Super feliz aí, o pessoal participando pra caramba, né? A galera super animada, super feliz aí, quem sabe a gente não consiga fazer aí alguns eventos, outras lives, né? Fazer um bate-bola aí com um grupo grande, e para que a gente possa aprender aí também o máximo com vocês. Super parabenizo aí, André, muito legal a sua iniciativa, a iniciativa de vocês, residentes, né? Vocês estão fazendo acontecer, vocês estão escrevendo uma história e vocês não fazem ideia, tá? Vocês estão puxando aí, né, pessoas, associações, para ajudar nessa construção profissional de vocês, né? Isso é de suma importância,
talvez o que vocês estão conseguindo levar para aí, hoje, alguns profissionais aí tiveram que trabalhar 10, 15 anos para conseguir ter acesso, para conseguir mudar, às vezes, até a forma de pensar, de agir. Então, assim, vocês, com certeza, vocês estão fazendo um bem muito grande para a formação de vocês e para essa galera toda aí dessa região. Espero aí poder pisar nessa terra. Claro, será muito bem-vindo aqui em Rondônia. Fui, né, em Porto Velho, só de passagem, quando eu fui para Rio Branco, no Acre, né, a gente fez uma escalinha aí em Porto Velho, né, mas quem sabe aí quando as coisas puderem voltar ao normal, a gente pode estar se encontrando aí pessoalmente e contribuir de outras formas aí para essa galera de ouro. Super agradeço a vocês aí. Fica você aí com as palavras finais, porque afinal eu fui só convidado. Você aí com a sua galera que foram aí, os organizadores aí desse momento tão especial, tão rico. Então, Marcos, antes de fazer os agradecimentos, eu queria novamente dizer a todos que estão participando, que são daqui de Rondônia, nós temos 2 residências em enfermagem em terapia intensiva, uma aqui em Porto Velho, que a primeira turma iniciou em 2019, e uma lá em Cacoal, no município de Cacoal. A primeira turma iniciou lá em 2018. Então, para quem tem interesse, que busque aí os próximos editais o ano que vem, para a gente buscar aí esse aprimoramento da nossa profissão e para a gente poder atuar melhor aí dentro da UTI, né? Eu agradeço imensamente, professor Marcos, pela aceitação do convite. Esse é o início de muitas outras coisas que a gente tem pensado para fortalecer a enfermagem intensiva aqui no estado de Rondônia. Tenho conversado muito com o enfermeiro Laurindo, que é um dos titulados ABENTE, e ele tem nos ajudado bastante nesse sentido. E estar com você, né, como eu falei no início, que é membro da diretoria da associação que nos representa, é um enorme prazer, porque a gente tem esse respaldo da associação, da sociedade que é a ABENTE. E aí, vamos todos nos preparar para, ano que vem, quem sabe, podermos galgar aí essa prova de título, não é mesmo, Marcos? Aí, precisamos de mais titulados, né, para a gente realmente ter mais reconhecimento, né, mais gente de peso aí na nossa enfermagem, atuando, para que a gente consiga realmente atingir o protagonismo que a gente precisa, né, esse reconhecimento aí, realmente, a gente só consegue estudando, trabalhando, né, almejando aí títulos nesse sentido, porque o reconhecimento é certo. Então, é isso aí mesmo, André. Fico feliz aí com a motivação de vocês. Fiquei feliz de saber que você já é associado, né, enquanto residente, já se preocupou, já se associou à ABENTE. Isso é muito bacana, né? Quando você é associado, você tem acesso a inúmeras coisas, eventos, e acaba que a gente fica um passinho à frente, né? Tudo vai chegar primeiro. E tem os grupos, né, como, né, quando você me falou que era associado, eu já te coloquei já logo no nosso grupo de intensivistas aí do estado, né, que o Laurindo é um dos que organizaram isso aí para a gente, como os outros colegas aí. Então, é bacana, você está no meio da galera que estuda, que produz e que está buscando, né, melhorar cada vez mais. Tudo que acontece no mundo, a gente joga nos grupos mesmo para compartilhar o conhecimento e para que a gente realmente tenha grandes representantes em todo o nosso território nacional aí. Em nome da ABENTE, né, Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva, super agradeço aí o convite, né, estão todos convidados aí a assistirem, né, entrarem nas redes sociais aí da ABENTE. A gente vai ter uma live amanhã que finaliza o nosso movimento que a gente fez, né, de mês da enfermagem. Amanhã encerra uma live nossa lá no Instagram, todos convidados, vai ser bacana, porque a gente vai trabalhar, né, vai ter uma discussão muito boa com os 2 colegas aí que eu super admiro, que também são da diretoria, que é a colega Laércia, que é lá de Fortaleza, e o Lázaro, que é de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eles vão estar discutindo o primordial papel do técnico de enfermagem em cuidados intensivos, cuidados críticos.
Então, assim, sensacional. A gente conseguiu fazer lives aí de altíssimo nível e acabou que, atendendo a pedidos, a gente fez, né, já 2 projetos que provavelmente a gente vai ter live aí toda semana da Bent, e tem alguns cursos também que a Bent conseguiu fazer por conta das lives, né, atendendo os pedidos da galera. A gente em breve vai estar disponibilizando aí alguns cursos de altíssimo nível para a galera que quer estudar, que quer saber, que quer capacitar aí em cuidados críticos. Vai ser todos super bem-vindos. Em breve eu vou te passando aí, André, você vai passando para a galera. Tá certo. Marcos, eu, em nome de todos os outros 6 residentes aqui, agradecemos a sua disponibilidade, o seu contato aqui conosco, e até as próximas possibilidades, né? Com certeza. Valeu, um abraço. Obrigado, pessoal, pela participação. Um abraço. Nós estamos aqui em formação, então nos enriqueceu muito. Espero que tenha também enriquecido todos vocês aí. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Já desliguei aqui do Instagram e agora voltei aqui para o YouTube para agradecer todo mundo em especial, né, o pessoal aqui super antenado, participando, né, trouxeram aí alguns comentários importantes aí que nos ajudaram a construir isso tudo. Né, espero realmente que tenhamos contribuído. Né, agradeço mais uma vez aí a iniciativa do André, junto com o grupo de residentes lá de terapia intensiva de Porto Velho, Rondônia, e com a qual super agradeço a oportunidade, e em breve aí a gente volta com outros temas, outras abordagens. Obrigado a galera aí que conseguiu ficar essa 1h45 aí, espero realmente que tenham curtido. André, alguma palavra final aí para a galera do YouTube? Pessoal aí, os seguidores do professor Marcos, muito obrigado também por terem atendido o pedido, e vamos aí em busca de atualização de conhecimento, né, para uma UTI, uma enfermagem intensiva melhor, né? Um abraço, obrigado. Obrigado, professor Marcos. Obrigadão, André. Abraço a todos aí, gente. Boa noite.